Mateus 12, a partir do 38. Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Podem sentar. Muito bem. Hoje a gente termina as pregações sobre Jonas. Foi muito bom aprender sobre Jonas. Então, nós temos o seguinte aqui, que o profeta William Branham, ele disse assim: você não culpe Jonas por aquilo que aconteceu, por Jonas ter tomado o navio errado, ido para Tarsis, para poder ele ir para o ventre da baleia, porque aquilo era o sinal da ressurreição de Cristo, da morte, quando ele vai ao fundo do abismo. Jonas chamou aquilo de sepultura, da sepultura clamei ao Senhor, e quando ele é vomitado pela... A Bíblia que diz baleia, outras traduções diz o grande peixe. O profeta William Branham diz assim: eu acredito que foi uma baleia preparada por Deus. Se foi uma baleia ou um grande peixe, isto não importa. O importante é saber que foi Deus que fez, preparou aquele peixe para engolir Jonas. Não é isso? Amém? Aí o seguinte, quando ele é vomitado, aquilo simboliza a ressurreição de Cristo. Então o profeta, ele pregando essa mensagem, um maior que Salomão está aqui, e aqui diz o seguinte: Jesus é maior que Salomão e maior do que Jonas. Eles não culpem Jonas pelo que aconteceu, tudo tinha que acontecer para o sinal da ressurreição. E os passos dos justos são ordenados por Deus. Ainda que cometemos erros, o profeta disse, Deus fará isto dar certo para a sua glória. Não que o cristão vai procurar erros, ou vai dar lugar ao diabo, não. Mas ainda que um eleito cometa erros, Deus fará com que aquilo seja consertado para a sua glória. Porque é assim que Deus trabalha. Quando Lázaro esteve doente, foram chamar Jesus. Corre, que aquele a quem tu amas está enfermo. Jesus poderia vir correndo, curar a enfermidade dele, mas diz o profeta que Jesus não deu nem atenção quando foram chamar. Continuou fazendo seu trabalho. Continuou evangelizando, pregando e curando enfermos. Quando foi ao 4º dia, aí Jesus foi lá. Por quê? Porque se ele fosse, quando ele estava enfermo, só teria sido uma cura, mais uma cura. Mas ele foi depois do 4º dia para que o milagre fosse maior, a glória fosse maior. Ele esperou o corpo putrefar, começar a ficar podre na sepultura, para poder ele ir lá e dizer assim: esta enfermidade
não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ou seja, a enfermidade levou Lázaro à morte, mas para quê? Para poder glorificar a Deus. Então, quando ele demora, é porque ele vai fazer algo maior. Ele vai realizar um milagre maior. A coisa vai ser grande. Então, esperou o 4º dia. Aí foi no 4º dia que ele foi lá. Quando já sepultaram o homem, e o homem estava podre lá no túmulo. Aí ele vai dizer, Lázaro, vem para fora. Então, só ele pode fazer um corpo em decomposição, se reconstituir de volta e vir à vida. Para mostrar que ele é a ressurreição e a vida. Se ele tivesse vindo quando estava enfermo, tinha sido só um curador. Mas quando ele veio, quando o corpo estava podre, mostrou que ele é o quê? A ressurreição e a vida. Então foi por isso que ele demorou. Então observe. Então não culpe Jonas. Foi para Tarsis, saiu da presença do Senhor, desceu ao abismo. Eu sei que nossos erros podem nos levar a uma condição séria. Por causa de um erro, às vezes eu posso descer ao inferno. Mas o importante é Deus me tirar de lá. Eu digo descer ao inferno aqui. Passar sofrimentos, problemas, tribulações, uma vida infernal. Mas Deus me tirando de lá é o que interessa. Então eu vou lutar para eu não cometer esses erros, para que eu não caia no fundo do abismo. Que Jonas diz, na minha angústia, clamei ao Senhor. E do fundo do abismo, ele me respondeu. Então, eu quero caminhar para não cometer os erros. Mas mesmo se eu estiver errado, eu quero que Deus faça com que isto caminhe para o certo e para que Deus seja glorificado e algo maravilhoso aconteça. Então, diz assim o profeta, não adianta você invocar a Deus estando errado. Ou seja, conserta seu erro e depois clama a Deus. O profeta disse assim, quando Jonas entrou naquele barco, que foi lá para baixo, para o porão do barco, dormir, quando aquele homem chegou e disse, o que é que faz aí, dormioco? Levanta-te, invoca o teu Deus para ver se a gente sai dessa tempestade. Mas como eu vou invocar a Deus se é eu que estou errado? Se eu preciso consertar o meu erro. Então a Bíblia diz assim que Jonas não invocou a Deus. Mas Jonas disse, sabe o quê? Sabe como é que faz para essa tempestade se acabar? Amarra minha mão, meus pés, joga-me no mar, pronto, e termina. Porque a culpa de tudo isso que está acontecendo sou eu. Para que clamar agora? Eu vou clamar, oh Deus salva, oh Deus ajuda, oh Deus faz. Se eu estou sabendo que eu sou a causa daquilo. Não, vou consertar primeiramente o que eu fiz de errado. Aí ele diz, me lance no mar. E tudo isso passa. O profeta diz, lançar o homem no mar, a tempestade acalmou. Agora, depois que ele é lançado no mar, aí o grande peixe engole ele, vamos chamar de baleia, a baleia engole ele, e aí ele lá dentro do ventre do grande peixe, agora ele vai clamar a Deus. Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me ouviu. Ele só foi clamar depois que consertou o erro. Estão me entendendo? Consertou o erro, clama, que a coisa vai mudar. Consertou o erro, pode clamar a Deus, que você vai ver Deus agir. Sei aquela conversa fiada que tinha, nós vamos orar para que isso aconteça, nós vamos orar para o Bolsonaro, nós vamos orar por isso, por aquilo, por interesses espúrios. Deus conhece o coração de cada pessoa, Deus sabe o que eles queriam. Clamar estando errado não adianta. Tem gente que diz, vamos para o monte, vamos para o monte, vamos para o monte. Se for para o monte, estiver com a vida errada, não adianta nada. Primeiro tem que consertar o que precisa ser consertado, para depois ir para o clamor. Aí você vai ver Deus agir. Deus tira você do inferno. Errei, falhei, fracassei, fui ao inferno,
Mas eu clamei a Deus, acertei. E aí Deus me tirou de lá. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Quando ele disse, do fundo do abismo, era mesmo que ele estivesse dizendo, da sepultura, à beira da morte, do inferno, ele me tirou de lá. O profeta disse, sabe o que aconteceu com Jonas? Eu vou entrar já aqui no texto. Jonas, quando estava no ventre da baleia, disse que de um lado era o ventre da baleia, do outro lado era o ventre da baleia, na frente o ventre da baleia e atrás o ventre da baleia. Diz que Jonas não olhou para o ventre da baleia e disse, estou perdido, estou acabado não. Diz que ele lembrou daquela escritura que Salomão diz assim, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Então ele lembrou dessa escritura e começou a clamar a Deus. Ele não olhou para a circunstância, para a causa, não. O profeta disse assim, se você tem uma doença e você não olha para a causa, para a circunstância, mas olha para Deus, você vai ver a coisa acontecer. Então ele clamou ao Senhor. E aí do fundo do abismo, Deus respondeu ele. É tremendo. A Bíblia ensina assim, que nós devemos crer. Crer é a solução para qualquer coisa. Aí os céticos, eles pegam esse texto aqui, os intelectos, porque a Bíblia é escrita por fé e não por intelecto, Deus é conhecido pela fé. E aí eles dizem, como é que pode um homem viver e sobreviver no ventre de um peixe ou da baleia? Se os ácidos lá dentro poderiam queimar ele rapidamente. É porque a Bíblia nos ensina assim. E a Bíblia é para ser crida. Ela não é para ser confrontada, é para crer, é para dizer amém. Diz que o profeta conta a história da menina que se converteu, estava cheia de entusiasmo e foi salva pelo Senhor. Ela vinha descendo da igreja, toda cheia de alegria com sua Bíblia. O intelectual encontrou ela. Ele conta a história aqui nessa mensagem. Um maior que Salomão. Aí o intelectual encontrou ela e disse, por que você está com todo esse entusiasmo, com toda esta alegria? Ela disse, é porque eu fui salva, encontrei Jesus Cristo. Conheci a Cristo crucificado. Tem gente que prega Cristo ressuscitado, mas não conhece crucificado, não adianta nada. Tem que conhecê-lo crucificado para depois pregá-lo ressuscitado. Porque se não conhecer o Cristo crucificado, não adianta pregar ele ressuscitado. Eu conheci o Cristo crucificado, aquele que me salvou, aquele que pagou a dívida, aquele que pagou todo o preço e me libertou. E quem diz isso? Ele diz, esse livro que você está carregando é o que? Ele diz, é a Bíblia. Você crê nisso aí? Ela diz, eu creio de capa a capa, em cada pedacinho, em cada em tudo que estiver aqui. É fazer como aquele camarada lá que disse, não, pregador da mensagem, nem tudo que está na Bíblia é palavra de Deus. O William Branham foi e disse, tudo que está na Bíblia é palavra de Deus. Ainda que seja o diabo falando, mas Deus permitiu. Para que isso fosse inspirado e fosse trazido para nós como palavra de Deus. Estão entendendo? Eu creio que essa Bíblia é a palavra de Deus. Aí diz, é aí nessa Bíblia que diz que Jonas foi engolido pelo grande peixe? Ela diz, é, e eu creio. Mas ela disse, ele disse, prove para mim. Ela disse, eu não preciso provar. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jonas. Aí ele foi e disse, se Jonas não estiver no céu, ela disse, então você pergunta para ele. Resposta que calou.
Quando eu chegar no céu, eu pergunto para Jonas, porque eu tenho certeza que Jonas está lá, e eu pergunto como é que foi aquilo. Eu não preciso dar explicação como é que foi, como é que ele foi engolido, como é que ele foi isso, aquilo, como é que ele sobreviveu, explicar cientificamente. Eu não preciso disso, eu só preciso crer. Agora, se Jonas não estiver no céu, aí é você que vai perguntar, porque só existe céu e inferno. Só existem esses dois lugares. E a menina disse, eu tenho convicção que eu vou para o céu, porque Cristo crucificado pagou o preço por mim, pagou a dívida do pecado, aniquilou o poder da morte. Por isso que eu tenho certeza que eu vou para lá, porque Cristo fez por mim. Não foi o que eu fiz para Cristo, mas o que Cristo fez por mim. Eu não vou viver para contar o que eu fiz para Cristo, eu vou viver para contar o que Cristo fez por mim. É isso que eu tenho que viver dessa forma, para contar o que Cristo fez. Amém? Então, veja só. Jesus diz assim, os escribas e fariseus quiseram um sinal. Mostra-nos da tua parte um sinal. Quiséramos ver da tua parte um sinal. Olha mesmo, tantos sinais que já tinham sido feitos do Messias, e eles ainda queriam ver, porque não creem. Quem não crê, não crê. Pode mostrar o que for. Se não crê, jamais. Você pode mostrar o que for para eles, eles não vão crer. Tem pessoas nessa terra que nunca vai crer. Nunca crerão. Jesus disse, uma humanidade, uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará um sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Jonas foi o sinal para os ninivitas. Jonas foi o sinal para aquela humanidade que era incrédula, má e maligna. Aí Jesus diz, um maior que Jonas está aqui e vocês não creem. Se ele era menor do que eu, foi o sinal para uma humanidade maligna que os pecados acumularam até o céu. Uma humanidade má, como os ninivitas eram. E aquelas pessoas se converteram com a pregação de Jonas, tantos sinais e maravilhas que eu já tenho feito, e que eu sou maior que Jonas, estou aqui e vocês não creem, porque são humanidade incrédula e má. Que não creem em hipótese nenhuma, pode mostrar o que for para eles, eles não creem. Então Jonas foi o sinal. O profeta William Branham, ele ensinou aqui nessa mensagem, ele diz assim, ó, os ninivitas, eles adoravam as coisas marítimas, como a baleia para eles era um deus. Os animais marinhos eram Deus para os ninivitas. Aí quando eles estavam lá e viram que Jonas foi vomitado pela baleia, então eles viram que aquele homem era que se fosse como um Deus. Quando aquele homem passou dizendo assim, ainda 40 dias e Deus destruirá esta cidade, então eles correram para se converter, que aquele era o sinal de Jonas. Eles correram. O sinal de Jonas era o quê? Que ele foi vomitado lá da baleia. E aí ele passou pregando, dizendo, ainda 40 dias Deus vai destruir toda esta cidade. Aquelas pessoas correram para se converter. Hoje você prega, você anuncia, você fala, você diz isso e aquilo, mostra, e as pessoas não querem. Aí Jesus diz, os ninivitas se levantarão, porque era um povo maligno, má, cheio de pecado, se converteram com uma pregação. Hoje as pessoas não querem de forma alguma. Você mostra, explica, traz evidências e eles não querem. Então os ninivitas vão se levantar e vão condenar esta geração. Mas que geração? A geração que estava com Jesus e a geração nossa aqui também. Porque a geração que estava com Jesus, sabe por quê? Porque um maior que Jonas está aqui e vocês não creem. E essa geração nossa aqui também, sabe por quê? Porque Cristo morreu e ressuscitou e eles não creem.
Você não tinha. Ali ainda você não tinha o Cristo crucificado, nem o Cristo ressuscitado. Hoje se tem o Cristo crucificado e tem o Cristo ressuscitado. E as pessoas não creem. Então não diz que você vai se levantar e vai dizer, deixa meu pai entrar, deixa minha mãe entrar. Agora diz que os ninivitas vão se levantar. Por quê? Porque pessoas tiveram chance, Kinga. Foi pregado, foi anunciado, foi dada oportunidade. Para aquele povo só tinha 40 dias. Tem gente que tem uma vida toda, 80 anos, 90 anos, 100 anos e não se converte. E um povo em 40 dias entregou a vida para Cristo com toda sinceridade, com todo o seu coração, se converteu. E tem gente que demora, passa 80 anos da sua vida, 100 anos, e não entrega a sua vida para Cristo. Então os ninivitas vão se levantar e dizer assim, nós éramos um povo que não sabia de nada, só sabia pecar, e se convertemos a Deus, entregamos a vida a Ele, se arrependemos. E vocês não quiseram, não haverá desculpa no juízo, não. Não haverá desculpa no juízo. Não, mas fez uma coisa boa para mim, fez uma coisa boa para isso. Não haverá desculpa no juízo, porque teve chance de conhecer o Cristo crucificado e o Cristo ressuscitado. Se você pensar ali, quando Jesus estava falando, eles não tinham ainda o Cristo crucificado e nem o Cristo ressuscitado, gente. Mas hoje se tem os dois. Tanto aquele que pagou a dívida e o preço, como aquele que aniquilou o poder da morte. E as pessoas não querem. Então vão ser salvos de outra maneira? Não, tem que conhecer o Cristo crucificado para ser salvo. Se não conhecer, se não entregar a vida a Ele, não receber o que Ele fez, não será salvo. Amém? Então, aí aqui entra outra coisa. Porque assim, toda escritura que você lê, Bíblia ela responde à Bíblia. Você nunca deve pegar um versículo só e fazer daquilo uma doutrina. Não, você tem que ir para outros versículos, porque senão você vai fazer uma heresia. Observe só. Mateus 28, 19 diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se eu ficar só com aquela escritura ali, eu faço a maior heresia. Esta escritura vai levar milhões e bilhões de pessoas ao inferno porque creram errado, porque batizaram errado, porque fizeram uma trindade. Mas quando você vai para Atos 2:38, diz batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Senhor Jesus Cristo. Senhor é Pai, Jesus Filho e Cristo o Espírito Santo. Aí está o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então se você pegar só uma escritura só, você vai se perder. Tem gente que pega assim, eu vos enviarei outro, mas não sabe que aquela palavra outros quer dizer outro da mesma qualidade, outro que tem o mesmo calibre, outro que tem a mesma natureza. Como pode ser pessoas diferentes que têm a mesma natureza? Me diga. Eu posso ter a mesma natureza que tu tem? Não, cada pessoa tem sua natureza. Se fossem pessoas distintas, tinha a mesma natureza, tinha naturezas diferentes. Mas como não eram pessoas distintas, Jesus disse, outro é outra manifestação de Deus que viria para nos conscientizar do pecado, da justiça e do juízo. Mas aí eles pegaram isso para dizer que era dois. Falharam, fracassaram, erraram e crença errada. Estão entendendo? Quando Jesus usou a palavra outro, existem duas palavras no grego para outro. É allos e hétero. Allos quer dizer outro da mesma qualidade, do mesmo calibre, da mesma natureza. Héteros quer dizer outro de qualidade diferente. Jesus usou a palavra allos. Outro que tem o mesmo calibre, a mesma natureza e a mesma qualidade.
Então só poderia ser Deus de volta aqui para nós, na forma de Espírito, para nos conscientizar do pecado, da justiça e do juízo. Nos conscientizar do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Como Ele foi crucificado por nós. Então eu vou conscientizar vocês de tudo isto. Do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou ensinar a vocês como deve ser feito para receber esse Cristo crucificado. Que salva. O mesmo Deus fazendo a obra. Aí as pessoas pegaram isso para dizer que era outra pessoa. Ora. Aí erraram. Aí aqui você Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. O filho do homem passará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Não é 3 dias e 3 noites que Cristo passou no coração da terra. Mas vamos, eu posso pegar só essa escritura para dizer que é. Vamos para outra escritura para ver? Salmo 16 que a gente leu diz assim: não deixará minha alma na morte, nem permitirá que teu santo veja corrupção. Teu santo veja corrupção é a putrefação do corpo. Um corpo começa a se deteriorar depois de 72 horas. Se passasse 3 dias ali, o corpo dele estaria podre. Estão entendendo? Não deixará minha alma na morte e no inferno. Ou seja, porque o corpo foi para a sepultura, mas o Logos, que é o próprio Deus, saiu e foi pregar para as almas em prisão. Não deixará a minha alma, o Logos, que é o próprio Deus, foi para pregar, foi ao inferno, pregar para as almas em prisão, e o corpo ficou na sepultura. Mas o corpo que estava na sepultura não podia passar 72 horas, porque entraria em putrefação, em corrupção. Então, se ele passasse 3 dias e 3 noites, gente, era 72 horas. O corpo estava podre. Então, essa escritura aqui estaria errada. Não deixará a minha alma na morte e não permitirá que teu santo veja corrupção. Quer dizer, o corpo dele não viu corrupção. O único corpo na terra que não viu corrupção foi o corpo de Cristo. Estou dizendo? Não viu corrupção. Porque o restante vai ver corrupção. Por isso que eu digo, olha, vocês sempre olhem para a semente. Porque semente é maior do que semeador e mensagem é maior do que mensageiro. A vida não está no mensageiro, não está no semeador. A vida está na semente. O único que morreu, que é a palavra, que ressuscitou e não viu corrupção, foi Cristo. Porque o restante pecador que comeu feijão nessa terra, veio corrupção. Sei por que as pessoas têm a mania de querer exaltar um homem acima do que ele é. Paulo foi um homem grande? Foi? Já ressuscitou? Não, está aguardando ressurreição. William Branham foi um homem de Deus? Foi. Já ressuscitou? Não, está aguardando ressurreição. Pedro foi um homem de Deus? Foi. Já ressuscitou? Não, está aguardando ressurreição. Cristo ressuscitou? Ressuscitou. Então ele é o único. Ele é o único. Porque ele é a palavra. Por que as pessoas querem botar homem acima daquilo que ele é? Por isso que bagunçaram a mensagem, botando o William Branham acima daquilo que ele é. É um homem de Deus, é um homem especial, é um profeta de Deus, é um homem que serviu a Deus, é um homem que honrou a Deus. Depois de Paulo, o maior homem que houve na terra foi o William Branham? Foi. Mas o corpo dele, vá lá em Jeffersonville, que está só os ossos velhos lá. Agora vá no túmulo de Cristo para ver se acha alguma coisa. Amém. Então só Cristo é perfeito, só Cristo salva, só Cristo perdoa, só Cristo liberta, só Cristo pagou o preço, só Cristo foi crucificado. Mas nós honramos o profeta, honramos sim, porque ele nos mostrou Cristo. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês aqui foi o que ele disse para a gente, o que o profeta disse para a gente. Então não vamos colocar mensageiro acima de semente, ou semeador acima de semente. A semente é a palavra de Deus, Jesus diz, e Jesus é a palavra. A palavra, a semente, a vida está na semente. Não está no semeador, não está no mensageiro, não está quem transporta ela, está nela. A vida está na palavra, e a palavra é Cristo, a vida está aí. De
forma que aqueles judeus messiânicos que tem aí, eles acreditam que Jesus morreu na quinta-feira. Aí Jesus passou o resto da quinta, a sexta, o sábado, e só no domingo de manhã Jesus restou. Aí eles dizem que Jesus passou 3 dias e 3 noites. Se Jesus tivesse passado 3 dias e 3 noites, Salmo 16 não valeria. Jesus morreu na sexta-feira, 3 horas. Passou o sábado e no domingo de manhã ressuscitou. Aqui a sexta, um dia, sábado, outro dia, e no domingo de manhã ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. O que importa para nós do sinal de Jonas é que Jonas foi mandado ao inferno, ao abismo, e depois saiu de lá. O que nos importa saber é que Jesus foi à sepultura, quer dizer, o inferno, e depois saiu de lá. Estão entendendo? A outra escritura não funcionaria. Destruirei esse templo e em 3 dias reedificarei. Ele não disse 3 dias e 3 noites. Ele disse em 3 dias reedificarei. Então também você terá que tirar essa escritura aqui também, de cara. E quando ele falou, destruirei esse templo em 3 dias reedificarei, ele disse, destruirei esse templo, o corpo dele. E em 3 dias reedificarei. Ao terceiro dia seria levantado. Vocês estão entendendo? Amém? Então, olha só, ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e condenará, porque se arrependeu com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Olha só, gente. Aí, ó, uma simples pregação de poucas palavras. Ainda 40 dias, 3, Deus destruirá esta cidade. 7 palavras. Foi o suficiente para o povo todo se converter. 120 mil pessoas se converter. Pregue, 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 anuncie, mostre a verdade. As pessoas dizem assim, tem um monte de pessoas que me acompanham na internet, mas dizem assim, você prega a verdade, mas não quer a verdade. Por isso que eu ia lembrando disso, de que adianta saber de um Deus que é tão poderoso, mas não usufruir desse Deus, não adianta nada. De que adianta um homem estar congelando de frio e você pintar um fogo num quadro e entregar para ele, não adianta nada. Tem que ser fogo real, que tem que trazer para passar o frio dele. De que adianta saber que a pessoa prega a verdade, mas não quer essa verdade, mas não se converte para a verdade, mas não é liberto pela verdade. Não adianta nada. Os ninivitas vão se levantar e vai dizer assim, olha, ó. Nós se convertemos, nós éramos o povo mais maligno que vocês. E se convertemos com uma pregação de 7 palavras. E vocês ouviram, no rádio, na televisão, ao vivo, cara a cara, pregando e não quiseram. Serão condenados. Jesus disse, vocês, escribas, fariseus e mestres da lei, serão condenados porque o maior que Jonas está aqui. E vocês não querem, chama ele de Beelzebul. E não querem se voltar, não querem se converter, não querem se arrepender. Aí outra pessoa que Jesus diz que vai se levantar no juízo é a rainha do sul. Agora olha só, veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, mas aqui está um que é maior que Salomão. Salomão, no seu reinado, ele escreveu 3 livros, sabe? Quando ele escreveu Cantares, ele era um jovem apaixonado. Quando ele escreveu Provérbios, ele já era um homem mais sábio e mais maduro. Quando ele escreveu Eclesiastes, já era um homem velho e viu que cometeu muitos fracassos e a suma era obedecer a Deus, servir a Deus e obedecer os seus mandamentos. Salomão, quando ele começou a reinar, diz que era o dom de Deus para a terra, para toda a terra. Salomão praticava o sobrenatural. Ele tinha conhecimento dos segredos dos corações das pessoas. O sobrenatural estava com Salomão. De forma que a sabedoria de Salomão era tão grande que nenhuma nação quis guerrear contra Salomão. Guerreou contra o pai. O pai derramou um monte de sangue, Davi.
Deus não deixou ele construir o templo porque ele derramou muito sangue. Mas Salomão não derramou sangue. As nações todas queriam paz com Salomão, não queria guerra. O profeta William Branham chega a dizer assim, que o reinado de Salomão simboliza o milênio. Simboliza. Salomão tinha 300 princesas e 700 concubinas. Ele disse que era assim, era um homem só com 1000 mulheres. Estava dizendo que era assim, no milênio vai ser Cristo que vai reinar 1000 anos sobre a terra, um reinado de paz. Estão entendendo? Um reinado de paz. Diz que parecia como se fosse, era a figura do milênio de paz. De forma que a sua sabedoria, o que ele sabia, revelando os segredos dos corações, toda pessoa que passava por ali, saía e anunciava em todo canto, disse, rapaz, ali tem um rei sábio, Deus está com ele, o sobrenatural está com ele, o homem revela os segredos dos corações, o homem sabe provérbio, o homem sabe sobre todas as árvores, sabe tanta coisa na vida que Deus deu sabedoria para ele saber. Porque Deus disse, eu vou te dar sabedoria e riqueza, que nenhum outro teve. E Deus deu. Quando ele pediu a Deus assim, Deus apareceu, a ele disse, me dê sabedoria para guiar o teu povo. Deus disse, viste que tu não pediste mulheres e nem dinheiro, agora eu vou te dar sabedoria e vou te dar riqueza que nenhum outro teve. Porque geralmente quando as pessoas têm a oportunidade de pedir, vão pedir o dinheiro ou mulher. Mas ele pediu foi sabedoria para poder guiar Israel. E Deus disse, agora eu vou te dar riqueza e sabedoria que nenhum outro teve. Aí aquilo cruzou o deserto do Saara, o profeta disse nessa mensagem. E chegou uma rainha etíope, lá do sul, chamada Rainha do Sul. Dizem que o nome dela era Rainha do Sul. Diz, lá se ouve de um homem que a sabedoria dele é demais. O sobrenatural está com ele. Deus está naquele homem. De forma que ele julga com sabedoria e sabe tantas coisas. Então a rainha diz, eu vou lá para ver isto. Sabe o que foi que ela fez para sair de lá? Da Etiópia, lá do sul, para vir para Israel? Sabe quanto tempo era aquela viagem montada em um camelo? 3 meses. Ela saiu lá do sul, a Etiópia, para vir para Israel. Só que ela não ia vir de mãos vazias. Ela ia trazer ouro, prata, incenso, mirra, para presentear Salomão. Só que enfrentar esta viagem, cruzando o deserto do Saara, era extremamente perigoso, porque os ismaelitas estavam no deserto, e eles eram hábeis em matar as pessoas e roubar as caravanas. Mas ela não teve medo, ela disse, eu vou ver aquele dom, eu vou ver aquela sabedoria, eu vou ver o que eles têm lá. Deus está lá, eu vou lá. Ela enfrentou 3 meses de viagem, montada em um camelo, carregando ouro, prata, incenso e mirra para levar para Salomão. Chegou lá em 3 meses de viagem, correndo perigos, tentações, em tempo de ser atacada por uma caravana ismaelitas e eles roubarem tudo e matar todos. Porque no deserto ninguém vencia os ismaelitas. Eles eram flecheiros de classe. Foi. Chegou lá, ouviu a sabedoria de Salomão e disse, o que me contaram não é nem a metade da tua sabedoria. Aí você tem uma pessoa que viaja 3 meses, montada num camelo, e enfrenta perigos, tribulações, dificuldades, para chegar até onde Salomão está. Aí Jesus vai e diz, o maior que Salomão está aqui e vocês não querem. Você viaja, enfrenta todo este perigo, todos estes problemas, para ver um homem que tem pecado. E agora chega
um que não tem pecado, que nunca pecou, Deus encarnado, maior que Salomão, o Criador de Salomão está em carne humana na terra, e as pessoas, ao invés de aceitar, estão chamando de Beelzebu. Aí disse: a rainha do sul se levantará e vai condenar esta geração, e vai condenar esta também. William Branham disse assim: 3 meses de viagem para ver a sabedoria de Salomão. Ele diz: tem pessoas que estão a 200 metros da igreja e não vêm para a igreja. Tem pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, que de tão acessível que está, não querem. Então a rainha do sul estará lá no juízo para condenar aquela geração que rejeitou o dom de Deus, que era Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, e esta geração que viu Cristo crucificado e Cristo ressuscitado. Saia perguntando em Pedra Branca a todo mundo: Cristo foi crucificado? Todo mundo disse que foi. Cristo ressuscitou? Todo mundo disse que foi. Mas quer? Quer não. Geração que viu Cristo crucificado e Cristo ressuscitado e não quer. Geração que viu Cristo pagar o preço, pagar a dívida, pagar todo o pecado e depois ressuscitar, porque a ressurreição mostra para nós que o poder da morte foi aniquilado. Então, o que Cristo venceu a morte, Ele está dizendo para nós: vocês também vencerão, terão vida eterna. Que agora a morte vai ser só uma carruagem para você pular. É a mesma coisa. O William Branham disse assim, que a morte, sabe o que é, Kinka? Tu vai andando ali em um carro, uma carroça de burro ali. Aí vem outra carroça, tu pula daquela carroça para aquela outra. Pronto, disse que a morte é só isso. Seu corpo fica ali, mas sua alma pula para outro corpo para viver eternamente. Então a morte para um filho de Deus é isso aqui, ó. O corpo vai para lá, mas minha alma já está em outro corpo, para viver eternamente. Então a morte só é isso, você pular de um local para outro. Por quê? Porque Cristo ressuscitado fez isto. Ele mostrou para nós que a sepultura não segurou ele. E quando ele estava lá pregando para as almas em prisão, depois ele veio, pegou os santos e levou para o paraíso e subiu, pegou aquele corpo que estava na sepultura, entrou nele e veio, e agora estava ressuscitado. Não, o corpo dele não viu corrupção. E o sinal de Jonas aconteceu ali. Cristo, que estava no inferno pregando para as almas em prisão, sobe, pega aquele corpo e agora está andando no meio dos homens. Jonas, que estava lá no abismo, no inferno, é vomitado pela baleia e agora está andando no meio dos homens. Este é o sinal de Jonas. É o sinal da ressurreição. Amém? Fiquemos de pé. Glória seja dada ao teu santo nome, Pai. Nós glorificamos a Ti, nós exaltamos, nós bendizemos o teu santo nome. Nos ajude, Pai. Sabemos que Tu és maior que Salomão, maior que Jonas, maior que todos os profetas, maior que todos, porque Tu és Deus que veio em carne para ser sacrificado no nosso lugar. Mas não ficou na sepultura, saiu de lá. E agora está aqui, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que fez lá é o Deus que faz hoje e faz para sempre. Então, Senhor, ajude-nos a olhar para isto, a olhar para Ti, a ver que o Senhor tem solução para tudo, para todas as coisas. Que o Senhor abençoe cada filho Teu, cada filha. Mesmo estando nos profundos abismos, há uma solução. Porque o Senhor guia os passos do homem bom. Os passos do
dos eleitos são ordenados por Deus. E ainda que haja falhas no percurso, o Senhor fará com que isto volte para cooperar para a tua glória. Abençoe cada um, dê força, coragem, ânimo e fé. Se houver uma manhã, que o Senhor esteja guardando cada um, protegendo e livrando de todo o mal. Agradecemos a Ti, nos dá uma noite abençoada, tranquila, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.